Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes. Falamos aqui de como planejar o seu orçamento em tempos de crise, sobre prevenção e tratamento para glaucoma, sobre o trabalho do Instituto Bacarelli na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, rios na região da Mata Atlântica e muito mais. Todos esses conteúdos estão disponíveis para você aqui no nosso site. E no Brasil, quase 3 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos estavam fora da escola em 2013, segundo os dados computados na época pelo IBGE. Mais da metade eram jovens de 15 a 17 anos que já deveriam estar cursando o ensino médio. Essas informações nos revelam como estamos distantes de alcançar a meta de universalizar o acesso a essa etapa da educação básica até o fim de 2016, que era prevista no Plano Nacional de Educação. Bom, por outro lado, os movimentos de ocupação em diferentes cidades do país têm levantado questões importantes aí sobre o que os jovens esperam das escolas. Então, no programa de hoje, vamos aqui discutir um pouco os motivos para esse quadro e como pensar em políticas públicas que reflitam em um ensino de melhor qualidade e mais sintonizado e com a entrada dos jovens na adolescência. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado, a Ângela Daneman, que é superintendente do Itaú Social. Bem-vinda mais uma vez, Ângela. Tudo bem? Tudo bem, Cris. Você? Obrigada pelo convite. Certo. Obrigado pela presença. E também conosco aqui, mais uma vez, nosso parceiro Mário Volpi, coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Bem-vindo, Mário. Tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Muito bom. E você em casa, e como sempre, também é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo e refletir um pouco sobre essas questões. E já começo aí contando para você que recentemente jovens de todas as regiões do Brasil se reuniram em Belo Horizonte para trocar experiências sobre práticas educativas voltadas para a inclusão escolar dos adolescentes no ensino médio. E aí foram realizadas por lá diversas oficinas, salas temáticas para debater algumas estratégias, não só aqui do Brasil, como de outros países da América Latina nessa área. Bom, nossos dois entrevistados participaram do evento. Eu quero ouvir um pouquinho desses relatos. Primeiro, Mário, como foi reunir essa galera toda, que a gente fala muito sobre o jovem brasileiro e às vezes não olha tanto para o lado, né? Muitos países vizinhos têm iniciativas e situações semelhantes às nossas que podem trocar experiências aí, né? Foi essa a ideia do seminário, né? De trazer tanto experiências internacionais. Nós trouxemos 7 países que vieram relatar suas experiências de inclusão de adolescentes no ensino médio, quanto trouxemos os próprios adolescentes, né, que falaram, por um lado, das dificuldades que eles enfrentam para estar no ensino médio, mas também falaram das coisas interessantes que estão acontecendo nas escolas e que podem ajudar a desenhar um quadro aí de possibilidades, né, de perspectivas. Nós tínhamos adolescentes indígenas, né, para quem a situação é muito complicada, né, especialmente no ensino médio, ainda na educação, no ensino fundamental, ainda nós temos iniciativas de educação bilíngue, educação indígena, com professores formados, mas quando transita para o ensino médio a coisa complica, né? Tem uma série de problemas, desde racismo, discriminação, desrespeito à cultura, né, dos adolescentes indígenas. Então, eles levantaram muito essa questão. Nós tínhamos adolescentes de redes de adolescentes LGBT, nós tivemos adolescentes do semiárido brasileiro, da Amazônia, da periferia dos grandes centros urbanos. Então tinha aí uma diversidade de atores, trazendo cada um pouco as dificuldades e trazendo também o que acontece de interessante. Nesse balanço, obviamente que nós estamos aí com um desafio muito grande, né? Porque nosso objetivo é chegar até o final desse Plano Nacional de Educação, com 85% dos adolescentes de 15 a 17 anos no ensino médio, e hoje nós só temos 61%. Então, se a gente for na velocidade que a gente está indo atualmente, a gente não vai conseguir. Nós vamos gastar muito tempo, né? E além de, obviamente, representar um risco para o desenvolvimento dos adolescentes e acrescentar uma série de vulnerabilidade a esses adolescentes, né? Nós estamos perdendo um patrimônio importante do país para o seu desenvolvimento. Eu acho que não dá para a gente ficar fazendo essa conta de que nós vamos gastar mais 20, 30 anos para incluir os adolescentes no ensino médio. Essa é uma tarefa
que tem que ser acelerada, que tem que ser para o mais breve possível. Né? Sem dúvida. Bom, em relação a essa meta que eu já mencionei na abertura, o Mário também mencionou agora, vamos colocar o site na tela para você de casa acompanhar. A gente sempre reforça aqui o Observatório do PNE, tem toda a descrição das 20 metas do nosso Plano Nacional de Educação. Aqui a meta número 3, que aborda a questão do ensino médio. Você pode ir acompanhando aqui a situação atual com os dados atualizados de 2014 e a nossa meta até 2024. Então, observatóriodopne.org.br. Bom, Ângela, você também estava por lá e tem uma experiência muito bacana dos jovens urbanos, junto ao Itaú Social. De que forma, então, essas experiências trocadas, a gente tem que também levar um pouco de um lado mais positivo e otimista de que isso vai conseguir fazer não só com que os jovens se sintam mais incluídos, mas como as escolas também percebam a necessidade urgente de algumas modificações, né? Isso, estamos falando lá do Seminário de Minas, que antes de falar de como que os jovens urbanos podem contribuir, que é uma grande parceria que está se iniciando para tratar o tema da juventude em Minas Gerais, óbvio, começando de forma faseada, vamos falar assim, de uma maneira diversificada do ensino médio em si, usando um pouco do que os jovens urbanos traz, que é a metodologia da educação integral, onde ele pode explorar educações diferentes, não só dentro do ambiente escolar, mas também em organizações do território próximo à escola, procurando criar essas organizações, criando esse vínculo. Então, os jovens urbanos fazem essa ampliação de repertório, com uma metodologia de cartografia que é muito interessante, porque ele vai olhando territorialmente aquilo que ele pode explorar e ampliando o seu passeio pela cidade que ele vive, voltado para jovens de periferia de grandes centros. Então, a gente começa lá por Belo Horizonte e esse seminário foi um pouco o pontapé inicial. O que é que tem de relevante nesse ponto? O nosso ensino médio no Brasil ainda é monolítico, ele só oferece um caminho que tem diversas disciplinas e que fica difícil da gente achar que o jovem vai gostar disso. Pesquisa que foi feita por Haroldo Torres em 2014 nos mostra que o jovem não vê sentido no que ele aprende no ensino médio. E o mundo já vem testando soluções diversificadas e percursos diversificados para que essa juventude participe da sua aprendizagem, fazendo escolhas de caminhos diferentes, caminhos talvez um pouco mais vocacionais, outros mais tecnológicos, com um sentido do seu cotidiano e entendimento de que aquilo vai servir para ele nos anos que vêm para o futuro. Porque apesar de haver uma discussão de que você pensa muito no sentido da empregabilidade, não, é no sentido da formação inteira da pessoa. E a pessoa, quando chega na adolescência, ela quer ter uma finalidade prática da sua vida. A gente está mostrando o site aqui do Itaú Social, o projeto Jovens Urbanos. Importante pegar essa fala da Ângela em relação a essa formação integral do cidadão e não só de educação integral, que ainda há muita confusão. Integral é o tempo, né? Manhã e tarde, pronto. Não é muito além disso, né? É se integrar, na verdade, o jovem à comunidade onde ele está inserido e pensar também nessas diferenças, né? A gente sabe que há também metas em relação ao que deve ser ensinado no ensino médio, os currículos a serem cumpridos, mas a adaptação disso também às diversas realidades. Nosso país é quase um continente, a gente falando dos nossos países vizinhos também. Isso também tem que ser considerado na hora de flexibilizar um pouquinho mais, na autonomia talvez de municípios e estados. Como é que você vê isso, Mário? Eu acho que você tocou num tema importante, Ângela, que é o seguinte: nós não podemos concentrar a busca do conhecimento somente na escola. A sociedade é um espaço de conhecimento, as tecnologias, né, a internet, as relações que as pessoas têm, uma associação de moradores numa comunidade produz conhecimento. Então, nós estamos muito presos, a família ajuda a produzir conhecimento, né? Nós estamos muito presos numa forma de produzir conhecimento que é transmitir conhecimentos historicamente acumulados, mas a gente produz conhecimento a cada dia, não é? Então, eu acho que a nova discussão da escola é isso, como a escola se apropria desse conhecimento e discute a relação desse conhecimento com o conhecimento acadêmico, aquele mais estruturado, mais organizado, né? E aqui eu acho que nós temos aí um grande dilema para enfrentar, que são as dinâmicas, as linguagens e os conteúdos. Os adolescentes vivem, né, pela sua fase de desenvolvimento, um momento específico, né? Nós tivemos há uma semana atrás um grande seminário internacional que o Unicef em Nova York coordenou com grandes cientistas, neurocientistas,
mostrando o desperdício que nós temos no mundo inteiro com essa fase da vida que é a adolescência. Nós temos muitos mitos sobre a adolescência. E esses estudos mais recentes da neurociência mostraram que a adolescência é uma fase fantástica de aprendizagem. É onde a aprendizagem acontece de forma mais rápida. Então, nós precisamos utilizar esse momento, né, em que a formação do cérebro do adolescente, junto com a sua integração na sociedade, a sua interação, a produção da sua autonomia e da sua identidade, vão dar um ambiente super favorável para desenvolver o conhecimento. Mas nós precisamos sintonizar esse conhecimento com os conteúdos que interessam aos adolescentes e que a sociedade também tem interesse de transmitir. Nós precisamos sintonizar isso também com essa linguagem, né, que é uma linguagem muito mais rápida, direta, cheia de expressões abreviativas e que é, com muito poucas palavras, comunicar muita coisa, né? E, especialmente, né, com essa dinâmica social, que é isso um pouco que a gente tentou fazer no seminário, ter momentos de trabalho em grupo, momento da famosa palestra, onde uma pessoa fala sobre coisas já mais estruturadas, ter momentos de integração, oficinas pedagógicas, trocas de vivências. Então, agora nós precisamos organizar isso, né, dentro de uma estrutura um pouco mais metodológica, e levar isso para dentro da escola. Então, o desafio que o país tem hoje é sair um pouco desse modelo de educação que alguns dizem que ficou no século XVIII, outros falam do século XIX, né? Outros falam do século XX. Eu acho que nós precisamos sair desses modelos do passado e construir dentro dessa visão das novas tecnologias, dos novos conhecimentos e dos novos espaços de produzir conhecimento. Importante a gente mencionar aqui que a partir dessas discussões que aconteceram no seminário lá em Belo Horizonte, aqui no Conexão a gente vai fazer desdobramentos ainda de recortes, né? Hoje a gente está falando de uma forma mais geral sobre o contexto de por que tantos jovens estão fora da escola nesse período em que deveriam estar no ensino médio, mas a gente vai discutir aqui um pouco mais alguns grupos específicos e também ouvir os jovens, né? Porque é importante poder contribuir e também receber essas participações deles sobre o que já tem sido pensado pelos próprios jovens e como eles querem também poder participar mais da escola. Você tocou num ponto essencial, Cris, que é assim, nós não podemos mais ficar na situação, quando a gente fala que o professor não pode ficar na posição do transmissor de conhecimento, a gente deveria generalizar. O jovem com 14, com 13 anos, ainda no ensino fundamental 2, precisa ser estimulado a participar das decisões dele de aprendizagem. Não é para substituir as decisões de gestão da escola, nem a própria decisão curricular, mas ele tomar conhecimento, discutir como que isso pode ser aprendido melhor da parte dele e falado para o professor. A participação do jovem é uma demanda muito clara deles. Eles têm vontade de estar nisso. Não tem apatia alguma nesse sentido. Então, eles têm que estar participando. Na realidade, quem precisava estar falando aqui hoje eram menos nós e mais eles, que trouxeram vamos dizer assim, uma energia muito positiva para o seminário de Belo Horizonte. Obviamente, alguns conjuntos específicos de juventudes, né? Existem outros conjuntos específicos de juventudes que eles não podem ficar separados, eles têm que estar conversando e nós, como adultos, já mais formados e mais experientes, precisamos promover esse encontro. Exatamente por isso, quando a gente foi discutir essa pauta aqui de como o jovem pode estar participando mais da escola, a gente pensou, não cabe no programa só, por isso já previmos uma série aqui para a gente conseguir entrar nesses detalhes, para poder entender um pouco mais esse contexto mais complexo, né? Não, tem uma coisa interessante, eu estava lembrando, na década de 90, eu estava ligado ao Movimento Nacional de Meninos de Rua, fazia um trabalho como educador, e o nosso discurso que era que o lugar de criança não é na rua, é na escola, na família e na comunidade. Né? Então, hoje, porque de fato era muito difícil fazer um trabalho pedagógico com um menino para ele sair da rua e voltar para a escola. Precisava flexibilizar um pouco a escola, mas precisava também adaptar aquele menino que vivia numa situação de total exclusão para ele conseguir voltar a aprender coisas de forma um pouco mais estruturada. Hoje, nós temos um fenômeno muito diferente que os adolescentes querem ir para a escola. Eles, inclusive, estão ocupando escolas, eles estão fazendo uma pressão, porque eles já perceberam que a escola ela representa um espaço importante
tanto para o conhecimento quanto para o exercício da cidadania, da participação, do voto, né, de fazer escolhas. Obviamente que não são os adolescentes que vão resolver o problema da educação, mas é o diálogo com os adolescentes. Eu sempre gosto de frisar isso, porque às vezes a gente pode correr o risco de dizer, não, os adolescentes, então, vamos ouvi-los e eles vão resolver. Claro. Não, nós adultos não podemos renunciar do nosso papel de desenvolver políticas mais adequadas, de desenvolver um currículo mais coerente com as necessidades da sociedade, mas nós temos que fazer isso em diálogo com os adolescentes, porque o que eles trazem é uma vontade, um desejo, um interesse pela escola que não havia alguns anos atrás. Você precisava fazer esse convencimento. Para uma boa parte dos adolescentes hoje, ainda é preciso fazer esse convencimento, porque ele precisa de uma renda imediata, então ele acaba abandonando a escola por um trabalho precário. Mas para um grande número de adolescentes, essa fase já está resolvida. Ele quer voltar para a escola, ele quer estar na escola, ele quer participar. Então, nós temos aqui um desafio por um lado, mas nós temos também um fator positivo, que é esse desejo de participação, né? Deixa eu aproveitar aqui só mostrar rapidamente o site do Unicef, onde você pode ter informações aí sobre o evento e outras ações do Fundo das Nações Unidas para a Criança e Adolescente aqui no nosso país. Eu quero aproveitar e ouvir uma fala da Ângela em relação a esse ponto que o Mário trouxe agora, né? A gente tem acompanhado várias escolas ocupadas em diferentes municípios do Brasil, mostrando que, de fato, os jovens estão aí querendo se organizar de uma forma diferente, ocupar a escola, mostrar o que eles têm pensado também sobre essa escola tradicional. Agora, a gente ainda vê muita resistência de como os sistemas tradicionais das escolas que a gente conhece, as públicas principalmente, como a gente pode pensar em tentar incorporar um pouco mais isso, que por enquanto a gente não vê, né, um diálogo muito posto em relação a esses dois lados. É um diálogo difícil porque o próprio sistema não está preparado para o diálogo. Ele não foi, vamos dizer assim, previamente instruído de como fazer com uma ação tão surpreendente quanto essa, onde você tem uma juventude que era taxada de desinteressada, de repente se tornar tão interessada que ela toma conta do espaço. E aí você não sabe o que fazer, você é surpreendido. Eu, como adulta, também seria, não posso dizer que seria diferente, mas o próximo passo, como adulto, é você sentar e dialogar. É você chamar para conversa, porque senão vem um aproveitamento posterior, que está havendo em alguns lugares, não são todos, político. E aí você tem que trabalhar na seara política da escola, onde os meninos têm que ser convidados a discutir, a dialogar, se explicar melhor o que se passa, e claro, nem todos os adultos estarão preparados para isso. E só do ponto de vista sistêmico de rede, aí nós temos que realmente, eu acho que existem muitas conversas em curso, algumas referentes mesmo ao Plano Nacional de Educação e à própria Base Nacional Curricular, de discutir que ensino médio é este que nós queremos produzir agora, por diante, levando em consideração que esse jovem está interessado positivamente, como o Mário acabou de falar. Se a gente ignorar esse movimento, o que a gente vai gerar é mais violência e mais radicalismo. A gente não pode ignorar esse movimento, ao contrário. A gente tem visto essas manifestações e ocupações de escolas. E no último fim de semana eu estava em São Paulo e, cruzando a Avenida Paulista, que é o principal, né, cartão postal da maior cidade do país, tinha uma manifestação de dois grupos com uma faixa esclarecendo ali que era, na verdade, a união de duas escolas ou tipos de escolas, as escolas técnicas de São Paulo, os alunos se unificando às escolas tradicionais de ensino médio, eles colocando ali, bom, nós estamos dialogando entre nós mesmos para tentar articular o que a gente quer mesmo, quem vai procurar o ensino médio tradicional, o ensino técnico, mas sabendo que eles já estão tentando buscar caminhos, né, querendo ser ouvidos de uma forma um pouco mais ampla. Isso mesmo. Mário, agora para a gente tentar voltar um pouquinho atrás ainda na questão do ensino fundamental, né? Para chegar de fato no ensino médio, a meta dos jovens que deveriam estar cursando o ensino médio estarem lá, a gente tem que pensar lá atrás também na base. E também ainda é um problema, né? A gente teve um acesso maior nas últimas 2 décadas das crianças e dos jovens ao ensino fundamental, mas ainda tem muita gente que não está ou que acaba ficando para trás, por isso também não chega no ensino médio. Né? Esse foi um dos temas importantes, porque nós só vamos alcançar a meta do ensino médio se a gente resolver bem o ensino fundamental. Nós temos aí um grupo enorme, mais de 1 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos que estão retidos, a gente fala, no ensino fundamental.
porque repetiram uma ou duas ou três vezes. E é interessante observar que existe um preconceito contra esse aluno, que diz que ele é um aluno desmotivado, que não aprende. Aí eu pergunto, se você estivesse repetido 3 vezes de ano e voltou para a escola ainda, você está desmotivado? Você está altamente motivado. Então a escola tem que parar de jogar a culpa para fora da escola. Se esse garoto já reprovou 3 vezes, ele continua lá, ele não parou de aprender. Obviamente que ele está tendo alguma dificuldade de aprender um determinado conteúdo que é importante para ele avançar nas séries seguintes, mas ele não deixa de aprender na rua, na família dele, na comunidade dele, com as pessoas com quem ele se relaciona. Então, nós precisamos dar um foco. Eu sei que esse tema é muito polêmico, né? Porque eu não acho que um garoto de 17 anos, que parou de estudar a quarta série, no 5º ano, ele vai precisar gastar todo esse tempo para chegar no ensino médio. Eu acho que nós temos como organizar um conjunto de conhecimentos que parte daquilo que ele já sabe para ensinar aquilo que ele não sabe. O que nós não podemos é ficar com essas fórmulas gigantescas de que ele tem que aprender tudo de novo, porque como ele não passou pela 5ª, pela 6ª, pela 7ª, pelo 9º... Como se o tempo fosse uma coisa linear de aprendizado. Exato. Né? Então, nós precisamos prestar atenção nisso, né? E uma das perguntas que surgiu num dos grupos que nós fizemos com adolescentes um tempo atrás era: a escola sabe o que você sabe? Se ela não sabe o que você sabe, como é que ela vai ensinar o que você não sabe? Então era um jogo de palavras, mas mais do que um jogo de palavras, está por trás uma ideia de que a escola precisa conhecer o aluno. Então nós temos esse desafio. E eu acho que tem um programa que o governo começou há uns 2, 3 anos atrás, que é muito importante, que é o programa de alfabetização na idade certa. Se a criança tiver alfabetizada aos 8 anos de idade e ela conseguir ter uma evolução com um conhecimento bem apropriado dos conteúdos que ela vai desenvolver posteriormente, ela vai chegar com os 15 anos e vai concluir o ensino fundamental. E ela vai poder ir para o ensino médio. Então, nós temos que cuidar dessas idades, né? Alfabetizada aos 8 anos, concluindo o ensino fundamental aos 15, concluindo o ensino médio aos 17, 18, para poder depois fazer a sua escolha profissional de ir para uma universidade ou ter uma profissão técnica ou tecnológica. Né? Muito bom. E é preciso corrigir essa defasagem de idade série para não perpetuar. Exatamente. São programas que vêm sendo feitos ao longo dos últimos minimamente 20 anos em vários estados brasileiros. Mas ainda temos a questão, Mara acabou de citar, de 1 milhão de pessoas no Fundamental 2. Se a gente não corrigir essa defasagem, a gente também vai continuar a ter que enxugar a água que está vazando no chão. Sem dúvida. Né? Bom, é um papo que podia seguir aqui o restante da nossa tarde. Como eu já disse, reafirmo, peço que você fique ligado aqui no Conexão, tanto na TV ou pela web. Entra lá no nosso site para acompanhar todos os programas que faremos ao longo das próximas semanas em relação a essa questão importantíssima de como o aluno pode estar mais inserido no ensino médio, o que o jovem quer do ensino médio, como essa escola também tem que virar um pouquinho o olhar para esse jovem dos dias de hoje. Bom, mas por agora, nosso reloginho me conta que eu preciso terminar. Então, Ângela e Mário, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no estúdio. Sempre um prazer trocar ideias com vocês. Valeu. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão, então, aqui na tela da TV ou na internet, nos horários aqui embaixo. Tudo para você tomar nota e não perder nenhum episódio. Um abraço e até a próxima.